Olá, toda semana aqui no Câmara Livre nós trocamos experiências de vida e a partir dessas histórias queremos contribuir com você para um mundo melhor. No programa de hoje queremos discutir se você reflete sobre o lugar onde você mora, se os seus cantinhos falam um pouco de você e das suas opções e escolhas de vida. Para isso vamos conversar com a arquiteta, é correto falar arquiteta e urbanista de uma forma geral, do ponto de vista de formação? Sim, a formação é essa. Claudine Fernandes Gotardo. Qual a memória afetiva que você tem de onde você morou na infância? Um canto, um lugar, algum ambiente que, se você pensar nele agora, lhe vem como refração de memória à sua cabeça? O quintal. O quintal. O quintal. Onde você morou tinha quintal? Tinha quintal. O quintal é a vista da casa, no caso a paisagem, né, do meu quarto. E que tal, já fazendo um ponto no nosso bate-papo, nesse redemoinho sobre a vida, o lugar onde se mora ou como se vive aqui, sobre o ambiente moderno onde geralmente não tem quintais. Aliás, tem uma música muito boa do Belchior que fala onde havia galos, noites e quintais. Não existem mais quintais, né? Porque o quintal, hoje a prioridade nas casas, não tem nem espaço para isso, né? Antigamente tinha quintal, na minha casa tinha pomar, área de piscina e tal. Hoje a maioria das pessoas moram em terrenos menores, também porque eu morava numa cidade pequena, mas aqui em Bauru é assim, onde não há espaço. A hora que você coloca a casa, não sobra muito espaço para quintal e as pessoas também nem têm mais tempo de cuidar. Remetendo fora da questão de dentro da cidade, indo para condomínios, existem as áreas coletivas que vêm a substituir os quintais. Então, eu imagino que a memória das crianças, eu vejo muito criança brincando em área coletiva de condomínio e eu acho que é uma substituição, né, de uma alternativa mais moderna para isso. Eu acho, já que você citou os condomínios, já para mencioná-los, alguns deles, os mais sofisticados ou que têm maior espaço, enfim, de área comum, eles acabam fazendo trilhas, deixam trechos de mata, tem exigências legais para isso, mas alguns só fazem para cumprir o que está escrito na lei. O que você pensa sobre essas áreas? Inclusive a lei, isso deveria acontecer fora dos condomínios. Eu estou falando de condomínio, que é uma questão de privilégio, mas as crianças também não têm quintal nas casas de bairro e as praças deveriam, acho que, estar mais bem equipadas. Às vezes minha filha pergunta, você brincava na rua? Brincava. Quando eu vou poder brincar na rua? Eu falo, nunca. Não tem como você deixar uma criança sozinha brincando na rua. Então, a questão do quintal remete à questão da praça também, que é a área de lazer. Eu acho que é onde as crianças têm maior memória afetiva, né? Ninguém vai falar, gostava de ficar na sala, na cozinha, não, que é só brincar. As crianças queriam brincar. E eu sinto muita falta na cidade de ver praças e espaços, considerando que as crianças não têm também os quintais, a vida está muito diferente, né? Você nasceu e ficou até aqui do lado, pertinho da gente, no Rio Tietê, em Barra Bonita, até 12 anos. A memória da questão do rio, do ponto de vista visual, arquitetônico, urbanístico até, está presente na sua cabeça? É presente o tempo todo. A questão do rio, do movimento, da água, sempre que eu posso eu volto, inclusive não consigo nem ficar longe. E a gente estava falando sobre fazer piscina nas casas ou não, a possibilidade de você estar visualizando a água, que é um elemento vivo de energia, umidifica o ar. Eu acredito que traga um pouco dessa memória, assim, porque a gente brincava muito lá perto. E se você pegar uma praça com água, uma casa que tem um espelho d'água, uma piscina, às vezes a pessoa faz lago, aquário, tenta de alguma maneira ter a água no ambiente. É um dos elementos que pode energizar e trazer um monte de benefícios. Agora, você já citou a piscina, o que mais se discute do ponto de vista da praticidade, do imediatismo do dia a dia, aqueles que podem eventualmente ter uma piscina, que estão nos assistindo, é de que ela dá trabalho, custa, aí entram esses ingredientes, e vai usar pouco. Custa, mas é uma troca, né? Às vezes a pessoa que fala isso tem ainda a mentalidade, antigamente as piscinas residenciais ficavam no fundo da casa. E você tinha até pouco acesso, você vai lá, quando alguma criança vai nadar, adulto não tem muito tempo para isso, né? Então, usava-se menos, mas hoje a tendência é integrar cada vez mais a área de lazer com a parte social e até os quartos. Então, a gente consegue colocar essa piscina num ponto da casa que ela pode ser visualizada de quase a casa toda. Então, assim, dá trabalho, mas você desfruta disso. Você está vendo a piscina, você tem o benefício da umidificação do ar, você tem esse benefício da energia, que ela energiza mesmo o ambiente. A questão estética, à noite se você acender a luz, ela reflete em toda a casa. E a questão também da segurança, que você pode acompanhar fazendo outras coisas, né? Do seu cotidiano, como cozinhar, ler, estudar, visualizando caso você tenha criança de olho ali na piscina.
Eu conheço um privilegiado que ele disse que não desenhou assim, desenharam para ele. Portanto, foi quem ele contratou corretamente, para aquilo que ele queria. Sim. Que ele consegue sair do quarto dele e em 1,5 m, 2 entrar na piscina, mas ele também consegue na cozinha, e embora estando num outro ponto da casa, no L, sair para essa mesma piscina. Isso é uma planta ideal. Ontem eu estava conversando sobre isso com um casal. Falou, ó, o quarto do casal eu tento fazer um acesso à piscina, que você possa desfrutar e sair rapidamente, e um outro, caso você precise de uma privacidade. Então, já fiz muitos quartos com uma porta, uma janela, ou 2 acessos para ter essa possibilidade. O Brasil é muito quente, né? Bauru é quente, a gente quer água. E, claro, a piscina dá um gasto. Seria ideal você poder desfrutar disso o tempo todo. Eu também busco fazer isso e orientar a pessoa, mesmo que ela não queira, às vezes não quer porque não pensou nisso, ou não conhece, mas aí é a função do arquiteto de poder orientar. Porque o que ele vai gastar na hora de fazer essa casa é a mesma coisa, se ele tiver tudo isso em mãos dele ou não. Se a gente puder recortar a arquitetura e o urbanismo, mas vamos ficar na arquitetura por hora, do ponto de vista do tempo e da mentalidade das pessoas, tem sentido que aqueles que procuram casas que tragam mais de um elemento hoje, a ideia da ventilação, da posição do sol já não é tanto mais bobeira, as pessoas pensam mesmo desses elementos ou não? Nunca foi bobeira, né? Mas agora, com a questão tá em alta, né, a sustentabilidade, as pessoas estão vendo que o mundo está esquentando, e fora o custo de tudo isso, energia, mas a arquitetura está necessariamente ligada não só à estética, mas como um aproveitamento da iluminação, da topografia, da ventilação e tudo isso. Necessariamente, as pessoas falam assim, ela senta lá no escritório e fala, eu quero uma casa iluminada e ventilada. Eu falo, não, ó, isso, independente de você querer, já vai ser. É obrigatório, ao mesmo tempo também que ela vai ser bonita. Então, bonita, iluminada e ventilada, você nem precisa pedir. Pode começar a falar as suas outras necessidades, porque caminha junto, né? A arquitetura não existe sem isso. Às vezes a gente não olha para o tempo e não olhando para o tempo, porque a gente corre muito, a gente acaba não vendo que a gente está tropeçando nele. Estou fazendo essa reflexão só para dizer, por exemplo, da minha realidade específica, que eu vim de um lugar bastante bucólico do campo e no início tomava banho de água pego com carriola no rio. Se você olhar para a questão agora atual, moderna, eu confesso que nem passava pela minha cabeça que eu pudesse tomar banho no chuveiro com a água quente vinda de uma placa solar, sem usar energia elétrica. Isso para mim era uma coisa que não tem sentido, se eu olhar de lá para cá no tempo. A tecnologia não vem só para o mal, né? Ela traz muito conforto e muito benefício. E agora, não só a água, né? As placas estão produzindo energia elétrica nas casas, com a questão fotovoltaica, então está havendo uma revolução com o consumo de bens energéticos e assim, acho que isso é uma tendência. Hoje você vê até em casas populares, casa com aquecedor solar, né? É bem importante isso, né? Na arquitetura também, a gente tem feito o uso o máximo possível. E não só da energia, mas do reaproveitamento da água, da própria topografia, a própria inclinação que você falou em relação ao sol, o posicionamento em relação ao sol é um elemento de sustentabilidade, de consumo menor de energia. Reuso de água é uma questão comum entre os clientes, hoje eles pensam nisso, eu vou aproveitar de certa forma isso que está chegando da calha, da chuva? Pensam, as pessoas estão preocupadas com isso, nós tivemos escassez de água aqui, e não é segredo que o problema da água está bem grave. As pessoas chegam lá pedindo por isso. Tem sentido na questão prática do dia a dia, de que a água que a gente usa da descarga, se você tivesse um sistema de tubulação integrado, com que sai do banheiro, inclusive do chuveiro, já que estão próximos ali, você usa água limpa para tirar na descarga e desce uma água não aproveitada que você sai do chuveiro, tem muita coisa integrada no meio. Tem. Inclusive, eu acabei de chegar da feira semana passada e uma das marcas estava fazendo esse projeto de reaproveitamento de água, de tudo circulando na casa. O próprio sistema hidráulico da casa era todo reaproveitável. É o futuro, né, Nelson? Isso está sendo muito bem pensado, porque nós não vamos ter opção. Não vão ter saída. Não. Por sorte ou não, às vezes a gente olha alguém que já se adequou para isso no tempo. A gente fez uma matéria aqui na TV Câmara, até não faz pouco tempo assim, não, uns 3 anos já, e o cara tem um sistema de lavacar onde ele usa 1% da água do DAI, para beber quase
É a lavagem a seco, né? A lavagem ecológica. E ele tem um sistema embaixo, quando falta isso, que recebe das calhas, porque aqui felizmente tem períodos que chovam muito, ele guarda 120 mil litros de água no solo da plataforma de lavar os carros dele. Até para lavar carro. Inclusive, eu tive a oportunidade de fazer um projeto para um eco-lavacar. É muito bacana. É possível isso? É possível e necessário. Quando você descobriu, ou quando isso estava claro em você, olhando para o tempo de novo, você mencionou a frase antes de gravar, eu nasci arquiteta. Quando você olha para o tempo, onde você enxerga isso? Eu lembro, minhas brincadeiras já eram, não só essas, né? Mas minha brincadeira era com papel, de fazer plantas. Desenhos. Sim, desenho, muito desenho com planta de casa. Eu brincava com isso, com as cores, com os desenhos. Eu falava, vou ser arquiteta, mas não sabia exatamente o que era, mas já estava com isso na cabeça. Tem alguém na família que é nessa área? Não, isso é seu, pessoal? Até quando eu fui entrar na faculdade, meu pai que era dentista, considero uma pessoa instruída, falou assim, mas viu, filha, qual é a diferença da arquitetura e engenharia? E nem eu exatamente sabia. Eu falei assim, olha, eu estou entrando na faculdade, depois eu te conto. Depois te conto. E a diferença é muito grande, são paralelas, né, as duas profissões, mas tem uma grande diferença. Eles vão ficar bravos comigo, mas nem todo engenheiro tem a sensibilidade que o arquiteto tem, embora ambos tecnicamente tenham que, de certa forma, gostar de contas, de cálculo. O perfil dos profissionais, não é nem a questão de ter a sensibilidade, o perfil do profissional da engenharia e da arquitetura é muito diferente, considerando a atividade que eles praticam. E depois, além do perfil, ainda tem a carga de informações que você tem na faculdade, o currículo, que também são extremamente diferentes. Esbarra-se algumas matérias, mas são universos paralelos. Não é nem para eles se ofenderem, porque a gente não executa as coisas que eles fazem, né? Meu marido é engenheiro civil, são universos paralelos, eu vivo isso de perto, mas não tem como caminhar. Mas você adora matemática. Eu gosto muito de matemática, sempre gostei. E também não vejo como fazer arquitetura sem gostar de história, matemática, física. Às vezes as crianças falam, para que eu tenho que estudar história? Eu falei assim, nossa, para tudo, né? Para andar na rua, morrer, precisa saber, isso é muito importante. Já que a gente fez relação com espaço e história aqui, vamos pegar um braço da história que eu achei muito interessante para transferir sempre informação para quem está nos acompanhando sobre a relação nossa cultural, da forma como a gente convive dentro de casa, ao redor do ambiente de fazer comida. Olha, Nelson, a maioria dos povos tem a sua vida social em volta da alimentação, né? Que é uma coisa que as pessoas se mantêm viva, né? Sim. Então, no Brasil, principalmente quando começou a colonização, era assim, as casas, fazendas e tal, parada de tropeiro, tinham cômodos, às vezes até de chão batido, e onde ficavam as pessoas numa roda fazendo a comida e tudo girava em função disso. Depois saíam de lá para dormir nas alcovas, quartos ou banheiro fora e tal, mas tudo em função da cozinha. A gente aprende até literatura sobre cozinha no Brasil, cozinhas, etc., tudo em função da cozinha. E continua assim. Não é uma coisa só do Brasil, mas o Brasil tem essa coisa mais específica, né? Nós somos expansionistas, gostamos de fazer casas com dezenas de metros quadrados, aqueles que podem e se puderem o fazem, quando tem muitos cômodos da casa depois que a gente sequer frequenta e vai lá, tem a aranha tomando conta pra gente? Olha, isso depende muito da fase da vida da pessoa. Se ela está iniciando uma família, quantas pessoas tem, do seu histórico cultural onde ela morou e também do poder aquisitivo. Isso é muito individual. E a arquitetura em si, o projeto de arquitetura é individual. Eu comentei com você, é como se fazer um terno sob medida. Tá. Você tem que sentar, conversar e ver as necessidades. É claro que ninguém mais quer ter uma casa enorme para ficar limpando. Custo, porque a questão da mão de uso. obra, funcionário, não tem mais. Mas acontece muito, de vez em quando, casas grandes, famílias grandes, ou mesmo a questão cultural, ou um investimento. Não dá para você fazer uma casa pequena, assim, num terreno de 3 mil metros quadrados. Depende do padrão, né? Se a pessoa está fazendo para investimento. Então, não é uma coisa, não dá para você classificar isso como uma coisa única. A tendência é diminuir, mas, às vezes, ainda acontece das casas serem grandes. É mais raro, mas a tendência realmente inclusive na otimização, na questão de limpeza de ecossistema, sustentabilidade, você não precisa de mais espaço do que é necessário, né? Eu sei que mercado é mercado, inclusive da questão de compra de imóveis, mas especificamente de construção, é uma realidade que não se aplica necessariamente à questão das funcionalidades de uso no dia a dia. Mas eu me recordo quando fui procurar um apartamento, hoje eu moro em uma casa, morei muito tempo em um apartamento, que eu ficava abismado, falava, quem foi o cidadão que desenhou isso aqui? Não cabe uma cama dentro desse quarto.
Nossa, isso é eu estava lembrando quando você Quanto perguntou menos um armário. se as casas mudaram, né? Bauru é uma cidade nova, você fala, a arquitetura está... Nós estamos entrando aqui com projetos, uma questão de poucas décadas. Bauru tem 100 e pouquinhos anos. No começo se copiava projetos, falava, quem fez isso? Copia-se, né? Quantos projetos vieram da Europa, simplesmente foram reproduzidos aqui, praças e tal. Agora que as pessoas estão estudando, vendo as necessidades, as possibilidades, e essas casas estão saindo mesmo, sob medida. Porque até, sei lá, 30, 40 anos atrás, eu me lembro, os lotes são padrão e muitas vezes as casas eram copiadas. Fala do apartamento, também copiados. Às vezes eu fico pensando, a pessoa leva meses para decidir o que quer numa casa, e aí chega lá e compra um apartamento. Como que ela se adapta a isso? Não é adaptável. E também, há algum tempo atrás, essa questão da cama que você falou, os departamentos não eram necessariamente, obedeciam a questão do layout, que é o desenho dos móveis nos cômodos, eles vinham, alguns anos atrás, sem escala. Então, a pessoa desenhava uma cama num quarto, 2, 3, não cabia. Então, isso gerou muito processo e hoje vem escrito, são ilustrativos, ou então está em escala, as pessoas têm mais cuidado com isso. Sim. Porque, inclusive, engenheiros faziam projetos antigamente e não usavam muito a questão do layout. O layout é fundamental. O que é isso? Você colocar todo o mobiliário numa planta para você ter ideia da dimensão do cômodo. Mas hoje você pede o croquis lá com as dimensões. Mas não todo projeto... Você não vai caber essa cama aqui. Você pode verificar, então, mas não é todo profissional que faz um layout. Um quadrado é um quadrado, desenhado num papel, você não sabe se aquele cômodo tem 3x3 ou 6x6 ou 10x10. É um quadrado. Você só começa a saber a partir do momento que você desenhou uma cama lá dentro e você sabe que ela tem 1x2 ou 80x90, 1,90. Então, te dá referência. Antigamente não era assim. Se você pegar, puxa lá na prefeitura projetos ainda hoje tem um monte de projeto assim, sem layout, que todo mundo corre esse risco. Por prestar homenagem aqui de uma memória de entrevista com o promotor Gabos, quando ele estava na área de urbanismo, ele falou, olha, me incomodava muito essa ideia, e aí a questão do mercado, que ele queria regular do ponto de vista de urbanismo, agora a ocupação do espaço urbano, do lado de fora das casas. Ele deu como exemplo para a gente subir, enfim, percorrer a Agenor-Meiro ou a Gerson França, uma troca de mão com a outra aqui. Sim. Aqui no centro ela cabe, teoricamente, 4 carros. Dá para estacionar um de cada lado se quiser e circular 2 subindo. Só que quando você passa da Duque de Caxias, estrangula tudo, só cabe uma. E é a mesma rua, no mesmo espaço urbano. Quem fez a cidade chegou ali e deu uma mãozinha para quem construiu do lado de lá. São questões de mercado que acabam interferindo na cidade para morar. Sim, muitas vezes é projetado sem um conhecimento urbanístico, né? Essa questão de ter urbanistas disponíveis para projetar cidades não é uma coisa que se tinha com facilidade. Quem projetou uma cidade há 50, 60 anos atrás? A cidade, Niemeyer, né? Urbanista. Sim. Aqui, quem projetou a cidade? Ninguém sabe. É muito raro. E quando tem a mão de urbanista, as coisas são bem diferentes. Às vezes, esses loteamentos, agora, como tem mais disponibilidade profissional no mercado, como quem arrancava dente, antigamente era o boticário, quem fazia parte era parteiro, as coisas estão diferentes, né? Infelizmente, os urbanistas não são contratados e explorados como eles deviam, porque eles poderiam mudar muita coisa de benefício para a cidade, para o cidadão. Você tem Curitiba, né, que é um exponente. Mas vê aí um dado, que aí tem a questão do arquiteto urbanista que acabou olhando para a cidade e acabou virando prefeito de lá, e a gente olha para Curitiba e fala, mas não foi por acaso, tinha um profissional relacionado com a área. Não é meio estranho, então, já agora a gente, voltando para o nosso tempo, neste momento, de que a gente pense em Instituto de Planejamento, em Secretaria de Planejamento e não olha e fala, peraí, não vamos procurar só os engenheiros, eles são necessários, importantíssimos, mas onde estão os urbanistas? Para planejamento e projetos, são os arquitetos e urbanistas. Para engenheiro, para construção, execução, cálculo, são os engenheiros. São coisas o fato de se confundir essas coisas, o preço pago depois é muito alto. Vou pegar um outro exemplo aqui que eu trouxe de Londrina, que eu conheci nos últimos anos, uma cidade só de 80 anos. Tem uma área no centro. Planejada também. Uma área no centro da cidade que envolve uma pequena mata verde e ele fechou todas as ruas laterais, levou um pau danado, e aí perguntaram para mim, por que você fez isso? Falei, porque eu estou concebendo cidade para as pessoas e não para os carros. Exatamente, o urbanista pensa
cidade para pessoas. Mesmo porque o carro é uma novidade, né? Coisa de 100 anos. Você vai fazer a volta no quarteirão. As cidades também são novas, tem 100 anos, já tinha carro, mas se pega cidades europeias ou coisa com qualidade de vida, necessariamente para as pessoas. A gente não pode perder de vista que faz arquitetura para a pessoa morar, faz cidade para a pessoa morar. Às vezes tem gente que faz para ganhar dinheiro. Tem muita gente que faz cidade tem gente, só para ganhar dinheiro. Quem faz essas coisas são investidores, políticos, e às vezes desconhecem isso, né? Ou também não contratam por outros motivos. A questão de algumas simbologias no tempo, para a gente pegar algumas delas aqui. Edícula, tem sentido quem inventou isso no passado? Olha, estou até para fazer um estudo sobre isso, todo mundo me pergunta. Eu não sei, eu vim conhecer, fui apresentado para a edícula quando eu mudei para Bauru. Não tem sentido, eu não sei quem inventou, mas assim, é uma coisa que não agrega, acaba criando problemas na concepção da casa e, graças a Deus, eu nunca fiz, sempre conversei com os meus clientes e a gente vê as necessidades para que serviria aquela edícula e consegue agregar ao corpo da casa. Porque é uma coisa que não traz benefício. Antigamente fazia para área de lazer, mas gerava problemas. Se você vai fazer um evento, você fica se transportando cerveja, o tempo inteiro. A mesa que você vai usar na churrasqueira. Se chove, você tem que se deslocar na chuva, você passa pelos quartos, você esquece um talher, você tem que voltar para buscar. Então, assim, num dia que você vai fazer um evento numa casa com edícula, a dona da casa anda uns 50 quilômetros de um lado para o outro. Não agrega. Sem contar que ela tem péssima ventilação, iluminação, tem muitos problemas. Então, assim, os meus projetos eu não faço, eu acabo explicando, né, os benefícios e malefícios disso, a pessoa realmente desiste. Mas Bauru tinha muito, né? Tinha muito, tem muitas delas que estão lá ainda. É uma curiosidade, preciso descobrir. A princípio devia ser um depósito, mas não faz sentido, né? Ninguém precisa de quase 30% de um imóvel para depósito. E aí a gente pega outra questão, banheiros, o número de banheiros em relação à casa. Tem casa com 9 banheiros, não é exagero não, tem casa de 300 metros quadrados com 7, 5 banheiros. Mas precisa de 5? Entra na questão cultural, né? O brasileiro é bem mal acostumado. Primeiro a gente precisa tomar banho, a gente toma banho o tempo todo. O pessoal vai para a Europa e fala, quem toma banho, quem não toma, o clima é muito complicado, né? Então tem a questão do banho, da privacidade. É que nem Aqui todo quarto com a suíte, ponto. Já arrumamos uma casa média, 3 banheiros e 3 quartos. A questão da valorização do imóvel, as pessoas falam, mas se não tiver suíte vale menos, principalmente em casa de alto padrão. Então, claro que depende do número de pessoas da casa e da convivência que elas têm. Porque hoje as pessoas são muito individualistas, as crianças são criadas assim, tudo para elas, né? Você pega que as crianças têm cama de casal nos quartos. Mais uma vez, remetendo na minha filha, ela falou, mãe, quando eu vou ter uma cama de casal? Eu falei, quando você casar. As crianças vivem numa outra realidade. No meu tempo não era assim, de dividir o quarto, e era muito até divertido. Vou pegar um outro item para entrar num outro elemento aqui, para a gente já demonstrou a essa altura aqui qual a importância entre relação de história e de comportamento, portanto de psicologia, para a concepção de uma casa ou de um lugar para se viver, seja ele coletivo ou seja ele individual. Você acabou de dar uma outra expressão aqui, que a gente vem conversando com psicólogos, por exemplo, as pessoas estão sim cada vez mais individualistas. Aí eu pergunto, se eu tenho um banheiro para cada um, uma televisão para cada um no quarto, às vezes até um som para cada um pequeno escritório para cada um dentro do quarto, só não tem o fogão ainda lá, tem varanda, se tiver 3 varandas, varanda gourmet, sim. Bom, então para que escritório? Ou sala de TV? Bom, o escritório depende, a função é a seguinte. Se você tem espaço para fazer isso, começa tudo aí. Espaço, depois um programa construtivo, onde você vai gerar mais metragem quadrada, então a questão financeira. O escritório, se você precisa de privacidade ou guardar coisas do seu trabalho. Ou se o cara trabalha em casa, efetivamente. Também trabalha em casa. Às vezes a pessoa tem livros, tem material de pesquisa, tem, ou mesmo objetos, né, que usa no trabalho. Então não dá para colocar isso no quarto. Principalmente, por exemplo, se é um casal, não tem como ter isso? Tem, mas não deve ter isso dentro do quarto, acaba ficando inviável. Então normalmente é para casais e que tem profissões específicas. Se não for isso, o escritório acaba sendo descartável. A questão da sala de TV, é claro que todo mundo tem TV na área de lazer, no espaço gourmet, até na cozinha e banheiros, quando a gente vai para feiras, tem TV para todo lugar. O próprio celular é uma TV, né? A gente tem TV na mão. Sim. Só que essa sala, especificamente, é o todo home, onde você coloca um equipamento para assistir filme, aquilo tem acústica especial,
tem a climatização, até os móveis, o sofá vibra de acordo com o filme. Então, é para um outro uso, não é simplesmente uma TV onde você vai assistir um jornal e tal. Então, tem gente que faz muito barulho, então você tem que ter acústica. A pessoa fala, ó, eu vou ligar um filme ou um show aqui que eu vou tremer a casa inteira. Então, é uma coisa específica, se a pessoa gosta e tem hábito e se ela pode, né? Ainda assim, faço vários escritórios e vários homes, mesmo todo mundo tendo televisão na palma da mão. O que você pensa sobre o conceito que eu via recentemente, pelo menos para mim é recente, né? Sobre o chamado loft, que as coisas estão todas espacialmente divididas e não divididas, eu acesso todas ao mesmo tempo se quiser. Olha, essa ideia do loft é muito legal, ela amplia os ambientes, fica bem confortável, é uma questão moderna. Esbarra um pouco na parte onde tem famílias, né? O loft é ideal para uma pessoa sozinha, no máximo um casal. Porque você tem as áreas expostas, né? Dormitório, sala e tudo isso. Quando você receber visita, a sua visita ainda vai, né? Porque você está com a visita, mas você tem mais pessoas na casa e às vezes tem pessoas que você nem conhece. Então a falta de privacidade esbarra. Então eu volto naquela questão da fase da vida. Às vezes a pessoa é solteira, é estudante ou divorciada, ou sozinha por algum motivo, ou está a trabalho, porque você tem uma família numa cidade, viaja e mora em outro lugar durante uns dias da semana. Então, assim, depende da situação, mas a concepção do loft é interessante, porque a arquitetura em si, né, a nossa arquitetura residencial, nós estamos tirando as paredes e unindo os ambientes. Mas para tudo tem saída, você pensar, por exemplo, lógico, pensando em quem pode, se você tem espaço de loft embaixo, quartos em cima, um sobrado. Mas daí é um sobrado. Mas assim, as casas são meio assim, guardou, né? As casas vão entrar em residências de família. Embaixo, nós estamos integrando, a tendência é integrar quase tudo. A única coisa que tem que ficar de fora é a área de serviço, às vezes um depósito total do escritório, porque é necessidade da privacidade, ou fechar um home. Até o home, quando você fecha, tem a possibilidade de abrir e fechar para poder integrar quando for um programa mais tranquilo. Então, a ideia do loft foi agregada também nessa questão onde nós estamos unindo as áreas de lazer, social, jantar, estar, tá tudo ali. Piscina, né, que nós falamos no começo, cozinha. Então, não deixa de ser um loft familiar. Eu fui recortando para voltar agora, talvez, para o princípio. Vou falar óbvio, mas é fundamental, então, ter uma longa e detalhada conversa com o interessado. 1, 2, 3, a conversa é fundamental. Você tem que entrar no universo da pessoa. Entender quem é aquela pessoa, o que ela gosta, qual é a formação, o perfil dela. Para você poder contribuir. Assim, eu, como arquiteta, tenho uma bagagem, eu posso dar muita informação, mas o que eu preciso é da matéria-prima. Quem é a matéria-prima? É quem vai morar, quem vai habitar. A casa é para aquela pessoa ou para aquela família. Então, eu faço casas muito diferentes umas das outras. Sim. As pessoas são muito diferentes. Até fico pensando, como é que pode morar no apartamento, né? Seu apartamento é igual, você tem que se adaptar. Tem gente que nasce, vive e morre no apartamento. Você adapta a sua vida daquelas formas. Claro, tem gente que destrói apartamento, derruba a parede e tal. Mas, normalmente, eu falo, né? Fica semanas definindo como vai ser o espaço da casa, que é o certo. É um investimento, é onde você vai viver. Claro. E, de repente, às vezes, compra um apartamento pela planta. Ninguém vai lá reclamar com o arquiteto porque o quarto não cabe a cama. Então, ele compra e depois você dá. Mas o mercado também de construção civil se atentou agora, pelo menos esses que estão mais preocupados com a questão urbanística, que eles fazem uma planta básica, loja de apartamento, mas deixam alguma flexibilidade para alguns ambientes internos. Por exemplo, se você não quiser esse quarto aqui e emendar a sua sala, eu posso fazer sem a parede. Isso sim. Está caindo um pouco a ficha das Sim, os projetos que eu fiz de apartamento já eram assim. Às vezes eu mesmo, às vezes eu estou fazendo uns chalés de hotel e a gente já vai fazendo a versão casal, versão sozinho, versão família. Claro, adaptação aos espaços é fundamental. Os apartamentos, não são todos que têm essas possibilidades, né? Mas deveriam ser feitos assim. A tecnologia está fazendo cada vez menos você use tijolos, né? Agora são paredes... drywall, sustentáveis, assim, você consegue trocar isso, manter o prédio só com a estrutura, até então em concreto armado, está sendo trocado agora pelo metálico, steel frame. Então, a tendência é você poder, essas paredes são meio descartáveis. O Brasil ainda tem um sistema construtivo muito arcaico, mas o futuro não vai mais ter realmente. Você vê os prédios agora, ele sobe o esqueleto, depois é fechado, né, externamente, e dentro... não é mais tijolo, a tendência não é mais ser tijolo, é uma coisa que você vai te flexibilizar pela rapidez e a possibilidade de você
trocar esses Falar de uma coisa cômodos. um pouco mais movediça que agora, mas vou falar, até por obrigação. Se eu fosse comprar hoje, não é o meu caso, apenas um exemplo, eu teria receio de comprar casas dessas novas, desses caras, com todo respeito, que constroem um monte para comercialização em condomínios, por exemplo, porque eu fico pensando na relação custo-benefício que ele levou em conta na hora de terminar esse imóvel. Ele está todo bonitinho, mas fico preocupado com o que tem lá dentro, de fato, desde a fundação até o acabamento, o nível de material que ele colocou lá dentro. Olha, Nelson, o leigo não tem como detectar quando a casa está pronta, rebocada e pintada, como foi executada essa construção. Isso é igual você ir num restaurante sem referência, num médico sem referência. O mercado, em Bauru, em qualquer lugar, principalmente em Bauru, a gente vivencia, né? Claro. Tem de tudo, tem desde o péssimo até o ótimo. Por isso que a gente fala, procura uma referência, saiba de quem você está comprando, ou então contrate um profissional, um arquiteto, um construtor, um engenheiro, isso é investimento, construir um cara para ver. A gente vê muitas vezes pessoas que investem todo o dinheiro, o sonho, o patrimônio da vida inteira em imóveis que dão um problema e depois tem que ser refeito. Então, minha sugestão é comprar com referência ou contratar um profissional para fazer uma avaliação antes da compra. Outra coisa que me aborrece, já conheci casas lindíssimas, muito bem executadas, com áreas funcionais, e aí tem aquele mofinho que fica do lado, quase perto do rodapé em cima. Eu falo, como que aquilo chegou ali? Então, a pessoa fala assim, quanto eu gasto por metro quadrado? Eu falo, depende, qual vai ser o padrão que você vai fazer? Você vai fazer tudo o que precisa? Porque tem gente que não faz por não saber ou por querer economizar. Isso é questão da infiltração, né? Que você tem que impermeabilizar desde a viga baldrame, que fica embaixo da terra, até 60 centímetros de altura. Isso tem gente que impermeabiliza dinheiro. até mais. Isso custa dinheiro, não aparece. Por exemplo, o pedreiro, eu cobro tanto para fazer tua casa, mas será que ele está pondo nesse tanto? Que ele vai ficar lá 15 dias impermeabilizando o seu baldrame, a sua parede? Você nem sabe o que é isso, né? Então, assim, a questão de você querer tomar remédio sem consultar o médico ou construir sem um profissional. Isso não tem conserto. É um problema muito grave que Bauru existe muito isso aqui e você tem que fazer isso antes. Você fica remediando, mas nunca fica bom. Outra coisa, na crise talvez seja muito pior, a gente enfrentou, não aqui, a gente não reinventou a roda, ela existe em todos os lugares, imagino que esse problema seja típico em outros lugares, cada qual com sua proporção. Todo mundo acha que é pedreiro. E aí é uma mão de obra muito difícil. Pedreiro, psicólogo, médico. Quem já experimentou em fazer algum puxadinho ou qualquer arrumação em casa, sabe da dificuldade que a gente está falando. Pedreiro é pedreiro, tem ótimos pedreiros e assim, eles precisam dos profissionais, eles precisam do engenheiro, que por sua vez precisa do arquiteto, que por sua vez precisa do pedreiro. Então, assim, é um erro fazer sozinho. Raras exceções, a pessoa tem sorte, como você comentou comigo, eu tive sorte. Ao comprar uma casa feita, mas você comprou uma casa feita por um profissional da área, né? Então não foi nem sorte, um pedido de indicação. Mas o barato, como sempre, sai caro e no caso da construção é irreversível, né? Nesse caso, me parece agora pensando em uma orientação básica, além de ter esse conjunto de profissionais, hoje tem um formato no mercado que eu aparentemente achei razoável, inteligente, mas se for horrível, você deve dizê-lo, que o cara, quando vai comprar desde o início, ele já embutiu lá no preço, como se fosse um engenheiro, mestre de obra, não sei como é que é o nome, um gerente de obras no dia a dia, o arquiteto urbanista do desenho, ele vai fazer todas as fases, porque ele não vai ter tempo, nem saco e nem entende dessas questões no dia a dia para ele acompanhá-la. Não, agora nesse baldrame você tem que infiltrar aqui, você arruma isso, você tem que fazer... Deve ser contratado, né? A gente chama de administrador, no caso, administração de obra. Pacote inteiro. Esse serviço ele acaba se pagando em função, quando a pessoa, além dos erros que vão ser cometidos, né, ao longo de comprar coisas desnecessárias ou coisas erradas ou coisas a mais, a questão da pessoa, o estresse da pessoa, às vezes se desgasta profissionalmente, com a família. Vai procurar a dobradiça, fala, puxa, você comprou errado. A obra é estressante até para quem lida com isso. E uma pessoa às vezes deixa... Você fala, a gente comenta assim, conta de telefone, conta de gasolina e o tempo, né? Hoje o tempo é o bem mais precioso para todo mundo. E você perde tudo isso e ainda fica com o imóvel, gasta dinheiro a mais, ao passo dos erros e dos desacertos e
ainda fica com um imóvel Uma última ruim. referência que eu vi no mercado, quando eu decidi entre comprar pronto, porque dei sorte, e construir, porque não tinha tempo essas coisas todas, isso já faz uns 12 anos, eu lembro que o cara fez uma planilha para mim, custava mais ou menos 10% do valor, se eu fosse construir, do imóvel, esse pacote inteiro. Eu achei bastante razoável, pensando nessa discussão de cobrá-lo no dia a dia. Se você verificar individualmente o preço das coisas, e mais todas essas coisas que eu comentei com você, como tempo e erros, a administração ela se paga. Um erro de 10%, você comete em quase todos nós. Às vezes não é só erro, né? Não conhecer um fornecedor, comprar coisas erradas em lugares errados, ela se paga. Porque 10% é muito pouco, você vai ver que você vai comprar um negócio ali, custa 10%, você não percebe que você está gastando muito mais do que isso. Eu sei que pode ser completamente flexível e diversificado o que eu vou pensar, mas vou fazer do mesmo jeito assim. O que é sofisticado para você como conceito numa casa hoje? Para você dar um exemplo. O que você olharia e fala, nossa, isso é sofisticado? Sofisticado é o padrão de acabamento. Então você tem, por exemplo, a questão dos revestimentos, esquadrias, iluminação, pintura, automação, que elas têm um preço básico, vamos dizer, de baixo, médio padrão, padrão A e depois o luxo. Ok. Então, um revestimento pode variar aí, vou falar do aceitável, né? Porque tem coisa que fica fora da norma. Pode variar aí de R$40, 30 o metro, até 2.000 o metro. Mas aí vale um revestimento. Vale a comparação que dá para você comprar um vestido bonito que não tem etiqueta, que é funcional, com um bom tecido, mas não pagar... Sim, mas vale, mas cada mercado tem o mercado da etiqueta e do design, da sofisticação. Existe isso, existe gente que tem, que gosta, quer e pode, e quem compra isso. E existe, é um outro padrão de mercado, é um outro público, né? Tem público para tudo. Então, o luxo que você fala, qual é depende do padrão de acabamento mesmo, que a gente fala. As casas, a maioria, se for claro, se foram bem executadas, estou dizendo dentro das normas técnicas, elas têm o mesmo preço até subir e cobrir. A partir daí, os preços começam a mudar, como as pessoas. Todo mundo tem o mesmo esqueleto, o osso é igual para todo mundo, né? O que é chique para um pode ser ridículo para outro, tal qual na moda? Ah, sim. Moda e arquitetura são também coisas paralelas. O chique é muito relativo, né? Hoje, chique para mim é você ter conhecimento e ter qualidade de vida. Mas o Brasil não tem muita... As escolas são complicadas, o nível de instrução, essa massificação da informação. Muita gente desconhece muita coisa e não se importa em estudar, pesquisar, conhecer, ter cultura. Uma casa, se pudesse usar uma simbologia, ela é uma roupa sob medida? Para quem pode ou tem condições de adequar essa necessidade, preço e realidade? Sim, voltando essa questão que eu falei da moda e arquitetura, você falou de roupa e arquitetura, né? Estava lendo até a Chanel falou a roupa é a arquitetura mais próxima da pele da pessoa, né? Uma coisa que você habita não deixa de ser. Tá. Porque ela fazia moda e fazia um paralelo com a arquitetura, inspirada até em Bauhaus e tal, na época Art Deco. Então, a roupa, você veste, ela tem que ter conforto, personalidade, tem várias funções, né? Nem vou falar, entrar aqui nesse mérito. A casa também, o lugar onde você vive, sim, tem que ter... além da sua cara, refletir a sua cultura, os seus anseios, seus sonhos, tudo isso. Casa para mulher é diferente de casa para homem? Tudo para mulher é diferente. Mas eles moram juntos, em geral. Normalmente os focos, a casa é a mesma, mas eles focam coisas diferentes, né? Aí, mais uma vez, entra o arquiteto para poder conciliar onde eles vão conviver na mesma casa. Um chega lá querendo área de lazer, outro quer o closet, outro quer a garagem. Eles nem lembram que tem área de serviço, tem na casa. Então, o foco, mesmo porque o dia a dia é um pouco diferente, apesar das mulheres estão todas enroladas trabalhando fora, acabam executando essas partes práticas da casa. Espero que isso esteja chegando ao fim, isso seja realmente dividido mais, mas as coisas ainda são diferentes. Closet é uma palavra chique dentro do quarto, mas tem closet que atrapalha se não souber desenhar.
Ah, eu sou suspeita, né? Um cômodo gigante. Mas tem gente que chega lá e o primeiro assunto é o closet. Então. Tem gente que chega lá e o primeiro assunto é o closet. Uhum. Para um casal, é muito interessante a questão do closet, porque tem horários diferentes. Hoje mesmo eu estava, antes de vir aqui... Não, o closet, tanto faz se é um ou dois, mas ele existir. Separado. Porque as pessoas acordam em horários diferentes. Ok. Hoje, antes de vir, uma pessoa falou, nossa, acordei às 5 horas. Eu falei, mas por quê? Porque meu marido foi viajar e eu acordei. Eu falei, é tão difícil, se trocar, né? De ter... Então, o fato de você vai se trocar num lugar onde você não acorda a pessoa, porque normalmente se é um casal, dorme em outro horário diferente, às vezes acorda em um horário diferente. Então, como o sono é primordial para a saúde, o closet passa a não ser tão supérfluo. 2 cubas ou 2 lavatórios no banheiro da suíte do casal? Ah, depende, fala, é um luxo. Dentro, é um luxo, sai depende, que agora exatamente, a questão do tempo que você tem. A gente fala, e a hora do rush? Qual que é a hora do rush? A pessoa, para sair para o trabalho. Um vai escovar o dente, a mulher fazer maquiagem, o homem vai fazer a barba. Quem vai ficar esperando? Festa é a mesma coisa, a festa é o mesmo horário para os dois. Vão me matar, mas vamos começar a maratona meia hora antes da festa, quem vai primeiro? Então, assim, quando tem as 2 cubas, fica tudo mais fácil. Mesmo porque a manutenção de cada cuba, às vezes, é diferente. As mulheres ficam um pouco nervosas, né, com o jeito em que a cuba é deixada após o uso. E demora para se maquiar. E o espelho daí? Fica lá no banheiro ou faz do lado do quarto, com aquela sapateira gigantesca na parede ali? Normalmente é no banheiro, porque os closets não tem, realmente, a gente não dispõe de tanto espaço assim para fazer ainda penteadeira, lugar para maquiar. Normalmente é no banheiro. E ali você tem o espelho maior e a iluminação mais adequada para isso. Não só para maquiagem, como para barba, que é a mesma coisa, né? Você tem que ver de perto e ser bem iluminado. Eu falei da pia do lavatório, não vou fugir não. E o lugar para as necessidades fisiológicas? É um banheiro, suíte e quarto. Privacidade, higiene e... Também volta e depende muito do casal, mas assim, a tendência é de fazer, às vezes, no mesmo ambiente, um lugar visivelmente isolado, onde você possa ter um pouco de prioridade, mas tem gente que não se importa nada com isso e é bem mesmo de ser conversado. Eu acho interessante... Fazer o número 2, lendo o jornal na frente do outro, escovando dentro da pia... Então, para mim isso não funciona, mas tem gente que realmente... Eu falo, vocês não querem? Mas assim, a tendência dos casais, eles têm pedido até banheiro separado às vezes. Então, assim, questão da individualidade, né? Os casamentos, às vezes, hoje a pessoa tem um relacionamento, depois tem outro. A individualidade, tem muita gente que não abre mão. Então, cada vez mais eu tenho feito os vasos sanitários no isolamento visual... ou então separado mesmo, porque mesmo quando eu não faço, eu falo assim, não tem problema para vocês? Vocês não ligam? Não, porque o meu marido vai no quarto de hóspede. Então vou exagerar. Então ele tem 2 banheiros, as pessoas normalmente têm 2 banheiros e acabam não admitindo isso para falar que é frescura, mas não é. Vou exagerar, mas eu sei que existe, por isso que eu fui trazer para cá. Quartos separados. Com banheiros separados. Olha, existe. Com guarda-roupa separados. Não, guarda-roupa separado, necessariamente, banheiro separado, quarto separado menos. Também existe. Mas às vezes existe em função da pessoa ter alguma disfuncionalidade, com ronco, esse tipo de coisa, ou muita insônia. Tem gente que se um se mexer, acorda. E claro, né, casais com mais tempo juntos, você não aparece, casal com recém-casado querendo quarto separado, são matar arquiteto. Mas banheiro separado e closet separado, sim, quase sempre, se a pessoa puder, faz. E um último item aqui, porque senão o nosso papo estende, aí eu fico pressionado pelo tempo, a questão de segurança, a frente da casa, a altura do muro, a grade, se faz fechado o portão ou não, porque para quem não está em condomínio, você vai entrar e sair, não tem jeito, a maior parte das pessoas estão fora de condomínio e ficam preocupadas depois de se sentir, aspas, seguras pro lado de dentro. Hoje em dia até condomínio está complicado, né, Nelson? A arquitetura, essa questão da segurança, tanto com relação a ladrão, quanto as mães são muito preocupadas com piscina. É claro que na arquitetura a gente resolve isso de uma forma esteticamente bacana, viável e tal. Mas eu consigo resolver a questão da piscina, da segurança, com grade, fachada, muro, um monte de coisa. Mas eu sempre digo para todos que o ladrão, quando ele quer entrar, ele entra independente do que você faça. Ele entra com você no seu carro, ele te aborda na entrada, na saída, no estacionamento do supermercado. A criança é a mesma coisa. Você põe grade na piscina? Põe. Mas você não fica 24 horas com a criança e a criança... Às vezes, os acidentes com crianças em piscina normalmente não são nas casas, a maioria já foi constatado que é em clube, fazenda, chácara, hotel, casa não sei de quem.
Então, assim, não adianta. Então, a melhor segurança mesmo é colocar essa criança na natação. Assim que Logo 6 meses cedinho. de idade. Porque é uma segurança, até você poder escutar um pedido de ajuda e tal. A arquitetura, nesse caso, não faz milagre. Tem como a gente resolver, mas a gente não pode esquecer das pessoas, né? Tem gente envolvida. Edifícios comerciais levam em conta o fluxo de pessoas? Você já projetou para ter? Leva em conta o número, o tipo de uso? Ou o cara, às vezes, não tem a menor noção do que ele está desenhando, porque ele só pensou em alugar um é bem espaço? complexo. A gente estava falando de casa até agora, né? Casa, todo mundo mora em casa, né? Qualquer arquiteto, eu moro em casa. E mesmo morando em casa, desde que eu nasci, qualquer casa, apartamento, antes de fazer uma casa, tem uma longa entrevista, porque eu tenho que entender o dia a dia da pessoa e quais são as prioridades dela. Para você fazer um comércio, um consultório, uma clínica, indústria, hotel, qualquer coisa dessa, é um longo período de você entender a atividade da pessoa, porque só depois de entender, ou da indústria, entender tudo o que acontece, um teatro, por exemplo, só depois de entender o assunto, ficar especialista, você pode, como arquiteto, aí usar seu conhecimento e propor soluções. Porque sem conhecer uma coisa, você não sabe. Você não sabe no consultório, tem que ter o expurgo, tem que ter não sei o quê, linha de montagem. Então, quando você faz um projeto que não é residencial, até tem uma diferença de honorários, porque você tem que fazer um estudo sobre as atividades para poder fazer a proposta. Claro. Né? E depois, sim, você entra com a sua questão da arquitetura. Manutenção de casa, ela é mais cara que apartamento? Isso é só uma questão de visualização? Não, por uma série de razões acaba dando mais trabalho no dia a dia. E o óbvio também, vou repetir de novo, se as pessoas devem se preocupar com aqui o solo é diferente, a gente estava comentando sobre isso, então tem muita casa feita em cima de compactação de área de aterro e vai mesmo em alguns anos dar aquela trincadinha, isso não é elemento nenhum de perigo, mas o cara, não, sua casa está trincada, não vou comprar. São tantas perguntas numa só. Ó, eu vou começar pelo final, que você falou do solo, né? Bauru é uma região atípica para construção. Quando vem construtoras de fora, até se assustam e tem problemas em relação a isso. O solo daqui é arenoso e as fundações têm que ser profundas, é um tratamento bem diferenciado de outras regiões. Regiões perto até, se vai em Jaú, a terra já é outra. Isso. E a terra ela sofre um assentamento ao longo dos anos, então onde tem aterro, tem problema com trinca, você tem que fazer a manutenção. Agora, se a manutenção da casa, do condomínio, do prédio é maior, claro, depende do tamanho da casa, se ela tem muita área verde, piscina e tal. Os dois geram manutenção, às vezes é uma ilusão, você fala assim, não vou pagar condomínio, mas a casa você paga individualmente, porque o condomínio é compartilhado, né? Quando você anda de ônibus é mais barato, claro. Você divide a gasolina. Então, às vezes, você fala, eu pago R$ 1.000 de condomínio. Você tem o quê? Um monte de jardins, ginástica, área de lazer, piscina, zelador e tudo isso, né? Na sua casa você não tem. Então, se você tivesse a sua casa, é mais caro que o condomínio. Mas a manutenção é fundamental, senão depois chega num ponto que você perde totalmente o valor comercial, né? Não só a manutenção, mas como em relação à arquitetura, muitas vezes a gente é contratado para fazer uma repaginação, para poder buscar de volta o valor do imóvel, porque ele acaba perdendo em função de coisas mais antigas, né? Aquela aparência dele. A gente faz isso com a gente também, né? Todo mundo faz ginástica, vai no dentista, tem que arrumar. Claudine Fernandes Gotardo, muito obrigado por você ter vindo conversar conosco aqui. Se tem alguma questão que eu não perguntei, entre tantas possíveis, que dariam outros programas, mas enfim, se você tiver vontade de comentar alguma coisa, o faça. Eu que agradeço a oportunidade, eu adoro falar de arquitetura. Nós podemos ficar falando aqui, acho que o dia inteiro, eu até esquecer de comer, que eu adoro comer. É um prazer para mim sempre falar nisso. E assunto, além desses, tem realmente tem muitas outras coisas, assim. O universo é muito grande. Um dos fascínios da arquitetura para mim é que cada dia é diferente. Não existe rotina. Principalmente se você me contratar para fazer uma fábrica uma indústria de pastel, eu vou ter que aprender tudo como faz pastel. E cada dia é uma novidade, né? Na área médica eu tenho que saber estética, farmácia de manipulação, imagina aquela confusão de química. Então, assim, esse encantamento pela arquitetura, de você ter que conhecer universos diferentes no dia a dia. Então, não acaba o assunto nunca. A arquitetura está eu vejo em tudo, todos os lugares que eu vou. Até na questão, como você falou, né, do vestuário, do design de carros. Às vezes eu estou com essa questão da moda de arquitetura, eu estou com uma roupa, quantas vezes já aconteceu, a gente vai em evento, lançamento, olha a roupa, o azulejo, é o mesmo desenho.
Fala, é sensacional. Vou escolher cor de tinta, de repente eu olho o meu esmalte, a cor que eu acabei de escolher. Então isso está muito ligado o tempo todo, a questão do design, a cor dos carros, o design dos carros, dos sapatos. É tudo ligado, você respira isso o tempo todo. Muito obrigado. No Câmara Livre de hoje conversamos com Claudine Fernandes Gotardo. Vamos aproveitar com a reflexão que ela colocou. O espaço da cozinha e do fogão faz muito tempo que não é só um espaço de obrigação. Ele pode e deve ser de socialização. Então convide aquele amigo que você não conhece há algum tempo, veja o que ele gosta, compartilhe o cardápio e se reúnam na cozinha ao redor do fogão. Até o nosso próximo Câmara Livre.